Então vamos, Eclesiastes, capítulo de número 7. Nós vamos tomar o verso 1, aonde diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Que coisa, hein? Paradoxal essa expressão, hein? O dia da morte é melhor, disse Salomão, do que o nascimento de alguém. Verso 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, eu me entrego nas tuas mãos. Toma esse texto para nós aqui, que talvez aos ouvidos de um homem de mente natural jamais seria compreendido, Senhor, mas nós, como disse Paulo, temos recebido a mente de Cristo. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, abra o nosso entendimento para vermos as Escrituras. Em o nome de Jesus Cristo, não deixe ninguém, Senhor, sair daqui nessa noite com a sua mão, o seu coração vazio. Ajuda-nos, como o Senhor sempre tem feito conosco, quando nos reunimos para te adorar. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Salomão disse uma coisa aqui, que para uma mente que não conhece a Deus, ou que conhece a Deus, vamos dizer assim, parcialmente, se torna uma coisa até inaceitável. Quem, por exemplo, já perdeu alguém que tanto ama, perdeu um pedacinho de si, talvez no seu desvaneio, no seu desequilíbrio, poderia tirar uma grande satisfação com Salomão e perguntar para ele: mas como que pode ser isso, Salomão? Melhor é a morte do que o nascimento de alguém. Já passei por essas situações. Como que você pode dizer que isso é melhor do que o nascimento? O belo nascimento de uma criança bonita, saudável, o nascimento da vida que pertence a Deus. Como pode ser a morte melhor, disse Salomão? O dia da morte melhor do que o dia da vida, o dia do nascimento. São perguntas que as pessoas poderiam fazer. E o próprio irmão Brana, ele, quando chegou ali no funeral do pequeno Garnet, o profeta viu aquele menino de 18 anos esticado assim lá dentro do caixão, e o profeta disse: todas as vezes que ele adoecia, ele me ligava, o pequeno Garnet. Ele se resfriava e ele me ligava e dizia: irmão Brana, o senhor pode orar por mim?
Ele tinha um problema nos seus pulmões, ele tinha pulmões artificial, respirava com a ajuda dos médicos. Quando a crise agravava, ele ligava: irmão Brana, o senhor pode orar por mim? E o profeta disse que aquele foi um dos meninos mais puros que ele já conheceu. Ele vivia verdadeiramente uma vida cristã. E passando naquela idade tão tenra, tribulações, dores tão grandes, ele dizia para o irmão Brana: irmão Brana, isso não é nada. Melhor para mim é conhecer Jesus tão bem como eu o conheço. Era um jovem, tinha só 18 anos, mas tinha essa convicção de que conhecia Jesus bem. E aí, quando o irmão Brana viu aquele menino que ele tanto gostava dentro do caixão, o profeta disse assim: esta noite nós temos aqui algo que não é bem-vindo. Salomão disse que é melhor do que o nascimento de alguém. Mas o profeta disse: nesta noite nós temos aqui algo que não é bem-vindo, em lugar algum e em tempo algum. Não importa quão preparados estejamos para isso, é sempre uma visita indesejável. O profeta está dizendo que é uma visita indesejável quando a morte chega e bate. Ele diz: é certo que ela vem a cada lar, ela é cruel, tenho certeza disso. Ela sempre vem, mas ela é indesejável. Eu achei isso interessante. Salomão chamou essa coisa indesejável de melhor do que o nascimento. Repetindo de novo, melhor do que o início da vida. Como aceitar isso? Para quem está vivendo enlutado, machucado, ferido, como aceitar isso? Eu acredito que os que não têm segurança de vida eterna após a sepultura, quando Salomão solta uma declaração como essa aqui, eu acredito que eles jamais conseguirão aceitar. Paulo disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ele disse que é ignorância acerca dos que já dormem. Em outro lugar ele disse: não vos entristeçais acerca dos que já dormem, ele disse, como se não tivessem esperança, como os demais. Paulo disse que não era para entristecer. Paulo disse que não deveríamos portar-nos ignorantemente. O irmão Brana disse que é indesejável, é cruel, nunca é bem-vindo. Salomão vem e disse que é uma coisa boa. E ele chega a dizer que é melhor você estar com a sua mente voltada para isso, seu espírito voltado para essa coisa séria, porque morte é coisa séria. Ele disse: é melhor você estar voltado para o luto, voltado para essa coisa terrível, que disse o profeta, indesejável, mas que tem essa ressalva aqui. Por mais que ela traga dores para nós, lembranças, saudades, no ponto de vista de Deus, agora não é de um psiquiatra, um psicanalista, não é de um psicólogo, de um neurocientista, que gasta a sua vida inteira estudando a mente humana, o comportamento, as emoções do ser humano. Agora não é um ponto de vista e digo eu não, Senhor, do próprio homem, William Brana. Agora é do ponto de vista, falando do ponto de vista de Deus. Deus disse aqui: você crê, não crê que a Bíblia é a boca de Deus falando conosco? Então, do ponto de vista de Deus sobre essa terra, e ele disse: é estranho pensar, mas creio que o pequeno Garnet Peake, ele cumpriu o propósito da sua passagem por essa terra. Aí o profeta diz:
Muitas das vezes o jardineiro vem e ele não colhe só as velhas flores, ele muitas vezes quer enfeitar o seu altar na eternidade, e ele quer colher pequenos botões e colocar sobre o seu altar. Ele levará velhos e levará jovens. Às vezes o jovem tem a sensação de que não morre, de que ele está mais distante da sepultura, por isso que ele até se arrisca mais, se expõe mais, ele acaba subindo em lugares mais altos, ele acaba fazendo mais exageros, extravagâncias, ele pensa que tem uma saúde de ferro, então ele faz extravagâncias, exageros. Muitas das vezes ele quer correr mais, por que ele tem que andar dentro das ruas da cidade, a quase que 100, 200 por hora, dentro das ruas da cidade, onde toda hora passa um cachorro, um menino, uma bicicleta, alguém distraído atravessa a rua. Por isso que até seguro de carro, para quem é mais jovem, se torna mais caro também, porque eles logo imaginam que é uma pessoa de perfil de risco. Quer dizer, o jovem se arrisca mais. Só que ele não pode ignorar que morre também. Jovem, quando bate o carro, morre também. Jovens, muitas vezes, infartam também. Jovens, muitas vezes, estão aí no auge, na flor da idade, com toda a saúde. Na hora que menos espera, você escuta alguém dizer, mas era tão jovem, tão inteligente, tão forte, tinha um futuro todo pela frente, o que é que aconteceu com ele? Olha para você ver, jovens também, eles partem. E Salomão disse que a morte é melhor do que o nascimento. Mas é melhor sobre quais circunstâncias? É bom pensar na circunstância na qual você partirá. É bom pensar nisso. Muitos de nós poderemos estar vivos, irmãos, para a vinda do Senhor, mas não podemos ignorar a realidade, o pé no chão, a quarta dimensão, os 16 elementos. Nós estávamos recentemente ouvindo um pregador pregando para nós e ele disse assim, nós não iremos morrer, eu afirmo que nós não provaremos a dor da morte. Olha, é como a diferença do ver Jesus primeiro e do desejar ver Jesus primeiro. Eu desejo não ver a morte e estar vivo para a vinda do Senhor. Você também deseja estar vivo na vinda do Senhor? Nós desejamos, mas quem pode garantir? É um fato, é uma realidade. Nós desejamos estar vivo, mas corremos o risco de não estar, porque não sabemos o amanhã, ou o daqui a pouco, os próximos minutos, segundos que irão transcorrer, nós não sabemos o que pode dar. Então, não podemos afirmar com essa exatidão toda. Tem coisas que são assim, elas não tem como a gente afirmar categoricamente, seguramente, mas apenas mostrar a nossa fé, mostrar o nosso desejo. Mas certo que se morrermos, a Bíblia diz, é melhor a morte do que o dia do nascimento. É melhor a morte para aquele que cumpriu o seu propósito aqui sobre a face da terra. É melhor a morte para aqueles que, de acordo com Jó, capítulo 14, cumpriu o seu limite de dias, meses e anos. Se você ler lá, você vai ver a Bíblia dizendo que Deus contou o limite de dias, meses e anos de cada um dos seus filhos aqui sobre a terra, e que não transpassaremos, e esperamos também não ficar aquém dos dias que Deus contou, não ir precocemente, não partir cedo demais, pela extravagância, pelos riscos, como eu disse, muitas vezes nós fazemos extravagâncias, nós nos expomos. Tem pessoas que são assim, elas são agressivas mesmo, elas se expõem o tempo inteiro, e está ali na natureza daquela pessoa, ela não consegue viver sem adrenalina, é igual as pessoas que gostam dos esportes radicais, por exemplo, ela não consegue viver sem aquilo, ela tem que estar lá no topo da montanha, escalando, sem tantos equipamentos de segurança,
está naquela natureza. Tem que estar lá em cima daquela moto a 220 por hora e tirar uma foto do velocímetro e mandar para os amigos. Tem que estar na autopista, na rodovia, com o carro a 180, tirar a foto ainda e sair mandando nos grupos, no WhatsApp, para mostrar, eu coloquei 180, 200 no carro. Quer dizer, ele gosta de viver com a adrenalina alta, ele tem aquela dependência. Se expondo tanto assim, a tantos riscos assim, se torna uma realidade. Pode que não cumpra os dias determinados pelo Senhor, porque Deus, Ele designa uma determinada coisa para nós, mas também nos dá o direito de escolha. Se tem uma coisa que Deus respeita, são as nossas escolhas, irmãos, tanto as boas quanto as ruins. Chama livre-arbítrio. Quando você escolhe, Deus respeita. Mas lembrando que também existem as consequências que vão acompanhar as nossas escolhas. As consequências que não vão ter como ficar livres delas. Então o profeta disse assim: o pequeno Garnet, ele cumpriu a sua missão, o propósito da sua vida aqui sobre a terra. Ele aproveitou as suas oportunidades. Eu pergunto para todos aqui, pergunto para mim, você cristão, não cristão, batizado, não batizado, participante da ceia, não participante, novo ou velho, você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado dentro desse tempo que Ele designou para que nós pudéssemos viver aqui? Porque se vamos vivendo aí negligentemente, irmãos, ignorando que a vida passa e muitas vezes passa mais rápido do que nós podemos calcular, você sabe o que o profeta disse? Ele disse assim: uma hora desta você vai acordar, vivendo mais anestesiado então, vivendo mais adormecido então. O profeta disse: uma hora desta você vai acordar e vai descobrir que o seu tempo terminou, que os seus dias sobre a terra estão encerrados, e você acordará em meio a um terrível, horrível pesadelo, disse o profeta, porque descobrirá que desperdiçou todas as oportunidades que Deus te deu para consertar a sua vida, para ser um cristão melhor. Desperdiçou todas as oportunidades que Deus te deu para você corrigir-se a si mesmo, seus erros, colocar as coisas nos lugares. O profeta disse: não deixemos que seja assim. Parágrafo 62, lembrando-nos do Senhor. O profeta disse: não deixemos que seja assim conosco. Assim como que a vida passe e nós nem percebamos que ela passou, que as oportunidades passem e nós não aproveitamos nenhuma delas, que a voz de Deus fale, chame, grite insistentemente conosco, mas não tivemos ouvido espiritual para poder ouvir a sua voz. O profeta disse: não deixemos ser assim conosco, esta é a nossa hora, é a nossa visitação. Lembremos-nos de Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Não espere até algumas regiões além da vida. Às vezes vamos adiando as coisas. Aí ele disse assim, não espere até algumas regiões além da vida. Nos condenados naquela dimensão, onde você não pode ir à presença de Deus, e seu tempo na terra terminou. Não espere até aquele dia, quando aqueles condenados estarão ali, despertando em meio a um grande pesadelo do horror. Você se lembrará naquele dia que teve sua oportunidade e recusou. Olha para você ver. Se rejeitas, muitas vezes, acertar a vida, colocá-la diante do altar,
O profeta disse: um dia vai acordar no meio de um grande pesadelo. Quer dizer, para esse que não colocou a vida no altar, que a morte significa acordar em meio a um grande pesadelo, aí Eclesiastes capítulo 7, verso 1 já não é bom. A Bíblia diz: melhor é o fim do que o início, 7, versículo 8, de todas as coisas. 7, versículo 1, melhor é a morte do que o nascimento. Mas para esse aqui que empurrou, que não se posicionou, que não se corrigiu, que viveu uma vida aqui ignorando, como eu comecei dizendo, ignorando que a morte chega, ignorando que esse corpo aqui, ele jamais poderá ser eterno, irmão. O que é eterno em você, em mim, é a nossa alma que veio de Deus, mas esse corpo aqui jamais poderá ser eterno, ele está condenado, como nós temos ouvido aqui nesses dias passados. Mas o profeta vem aqui, então ele diz para nós: agora este terá cumprido a sua missão. Irmão, a nossa maior missão, propósito aqui nessa terra, primeiro é nos alinharmos com Deus, colocar a nossa vida no altar com Deus e não esquecer disso. Gênesis 3:9 é um texto que está seguindo aí: tu és pó e ao pó voltará. Eclesiastes capítulo 3, 7, versículo 1, é um texto que está seguindo aí: a morte ela vem, e para quem não ignorou em vida que um dia terá que ir além das regiões, além da dimensão, dessa quarta dimensão que vivemos, aí sim será bom. Já pensou você se preparar para a morte? Talvez algumas pessoas estejam ouvindo o culto dizendo: meu Deus, faltava dizer cruz credo, Ave Maria, o pastor falando sobre eu aqui querendo viver, e ele falando sobre se preparar para a morte. Irmão, nós não podemos ignorar isso. Quem não ignora que há uma morte, há uma partida de dimensão, há uma travessia de regiões, quem não ignora isso, irmão, quem se preocupa e pensa com esse dia, vive uma vida mais cuidadosa aqui nessa terra. Vive uma vida sem se expor a tantos riscos, a tantos perigos. Vive uma vida aqui nessa terra de maneira mais prudente. Quando você vê a pessoa vivendo imprudentemente, peca e, como diz a Bíblia, limpa a boca e disse: eu não fiz absolutamente nada. Olha, quando você vê a pessoa fazer isto, ela está ignorando que um dia vai ter que atravessar regiões. Para atravessar regiões, como disse o profeta, não pode ter porcas e ruelas frouxas. Muitas vezes um parafuso que está frouxo, não está bem apertado em uma aeronave, irmão, pode levar à morte de 200, 300 passageiros ali dentro, porque uma coisa vai bambeando a outra, um abismo vai chamando a outro, e ali pode haver uma instabilidade ali, ó, na dinâmica, na aerodinâmica daquela espaçonave ali, e uma tragédia acontecer. Nós não podemos correr o risco, essa mensagem se trata disso, atravessar regiões. Enoque atravessou, graças a Deus, que sem provar a dor da morte, que é a nossa esperança, atravessar regiões sem provar a dor da morte, irmão. Mas vamos nos preocupar com isso agora, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos aqui na terra, porque se nós não fizermos isso, nós vamos viver aqui com uma vida tão superficial, com uma vida tão ignorante, como disse Paulo, com uma vida tão insensível, tão rasa, se nós ignorarmos que temos que partir. Mas muitas vezes o profeta diz: vivemos aqui como se fôssemos ficar para sempre aqui nesse mundo de pecado e nesse corpo de pecado. Vivemos aqui como se não fosse haver um acerto de contas. Vivemos como se não fosse haver um juízo final. Vivemos muitas vezes como se não fosse haver um arrebatamento. E a Bíblia diz assim, ó, é como tolo.
Ele ri displicentemente, suas gargalhadas se escuta. Disse, é isso que Salomão está falando aqui, ó. Parece a panela chiando, estalando ali. Se escuta à distância o barulho da panela. Ele ri, mesmo praticando e vivendo em suas tolices, e esquece que tem que morrer. Não, irmãos, essa mensagem veio para preparar uma virgem prudente, não uma virgem tola. A virgem prudente, ela não ignora que ela tem que fazer a sua travessia. Ela não vai sem o colete, ela não vai sem os equipamentos de salva-vida. Ela é prevenida, essa é a noiva. Ela é chamada de uma virgem prudente. Então tem que se preocupar com isso. O prudente tem algumas preocupações. Ele não se mata de preocupação, mas ele tem algumas preocupações. É como o marido prudente. Ele tem algumas preocupações. Ele pensa na mulher, e se eu faltar? Pensa nos filhos, e se eu faltar? A mulher prudente pensa no marido, pensa nos filhos também. O cristão prudente tem que pensar dioturnamente sobre essas coisas, porque tanto o arrebatamento pode acontecer, quanto eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro e não levantar. É uma realidade. Pastor, o senhor está querendo que tenhamos ânsias de morte, pânico e pavor? Não, isso é o desequilíbrio. Isso é como nós ouvimos aqui domingo de manhã. Seria errar o centro do alvo. Não é isso, porque há extremos. Há aqueles que vivem negligentemente, ignorando essa realidade. Há aqueles que já vivem debaixo do trauma e das ânsias da morte, que é tão nocivo quanto aquele que nem se preocupa que um dia tem que voltar ao pó. E quando chega a hora, muitas vezes não dá nem tempo de consertar. Posso eu ser salvo na última hora, nos últimos minutos da minha vida? Posso eu ser salvo lá em estado de coma no hospital? Pode, tudo isso pode acontecer. Enquanto não há uma morte cerebral, tudo isso pode acontecer. Enquanto o corpo está ali vencido, mas a alma está ali dentro do corpo, isso pode acontecer. Mas o profeta disse, é melhor não correr o risco. É melhor se preparar, é melhor se precaver, porque pode que não dê tempo. E aí, pronto, quando não dá tempo, você parte dessa terra para outra, mas o profeta disse, dessa dimensão para outra, em grandes pesadelos, em grandes tormentas. Então seja prudente, sejamos prudentes. É isso que o profeta está dizendo quando ele diz assim, ó, plante as suas batatas, mas não se embarace nas suas ramas. Plante, continue trabalhando, continue edificando, mas não se esqueça, tem uma arca pronta, e um dia Deus vai dizer assim, Noé, entre na arca, entre em posição, porque é chegado a hora das taças da ira, do juízo de Deus, cair sobre a terra. Então é necessário pensar sobre isso. E aí quando você pensa sobre isso, que você tem que partir, que os seus dias que você vive sobre essa terra não podem ser vividos de qualquer maneira, aí você consegue começar a encontrar o que é qualidade de vida. Qualidade de vida, irmão, não é ignorar que temos que morrer. Qualidade de vida não é nem mesmo não morrermos aqui quanto a essa carne. Qualidade de vida não é nem mesmo não ficar doente, enfermo aqui, quanto a esse corpo físico. Mas qualidade de vida, irmão, é você saber que se amanhã ou depois um médico vem para você e diz assim, ó, olha, eu detestaria ter que te dar essa notícia, mas você tem um câncer em um estado bem avançado, e é melhor nós começarmos o tratamento agora, porque senão não dê tempo. Aí quando ele te dá aquela notícia, você diz assim, ó, louvado seja Deus, a minha alma está no altar. Isso é segurança, irmão. As pessoas dizem, a notícia chega, eu não tenho chão, eu não tenho teto, eu não tenho sono, eu não tenho fome, a morte chegou, a minha vida desestabilizou por completa. Sim, isso é o ser humano. O profeta disse, a morte nunca é bem-vinda, ela é cruel. O profeta diz, é inaceitável, não sabemos por mais preparados que estamos. Ele que disse, lidar tão bem com isso, você pode tomar aquele susto, o indivíduo pode perder o seu estado emocional na hora, mas
logo, logo, se ele é selado com o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo vem lhe consolar, vem dizer: meu filho, fica tranquilo. Olha o que diz Salomão: melhor é esse momento, é esse estágio que você vai entrar agora, por mais dor e tristeza que ele te cause, por mais que deixe saudade, por mais que deixe feridas, por mais que deixe pessoas enlutadas por tempo e tempo. Este é o melhor estado da sua vida. Irmão, vida de qualidade é isso, é saber aceitar as coisas que Deus permite acontecer, quer elas causem tristeza ou alegria. Você está entendendo o que eu estou tentando transmitir? Isto é que é uma vida, vamos dizer assim, uma vida em plenitude. Vida em plenitude não é a vida que não adoece. Vida em plenitude não é a vida que não se esvaia aqui quanto a esse corpo físico que nós temos. Vida em plenitude não é a vida que não é a vida que é livre de obstáculos, circunstâncias, fases difíceis aqui nessa caminhada. Mas vida difícil, irmão, vida plena em Cristo, é essa aqui. Eu achei bonito esse versículo 14 também, de Eclesiastes 7, ele diz assim, no dia da prosperidade, talvez hoje é prosperidade, hoje é saúde, hoje é entendimento, hoje é dinheiro, hoje é trabalho, hoje é festa, hoje é sorriso, hoje é aquisição, hoje é roupa, hoje é carro, hoje é ir e vir, hoje é poder caminhar sozinho, hoje é prosperidade. Mas Salomão disse assim, no dia da prosperidade, goza do bem, ou seja, desfrute a fase da prosperidade. Mas no dia da adversidade, considera também. Olha o que Salomão está dizendo. Em ambas as fases da vida, considera a prosperidade, mas considera também, ele disse aqui, a adversidade, porque também Deus fez este dia mau em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Quer dizer, tanto a adversidade quanto a prosperidade, você tem que saber viver ambos os extremos. Para quê? Para poder ter vida com qualidade. Tanto tempo que temos em saúde para viver, em oportunidade para nos consertar, para crescer, para amadurecer, quanto também quando chegar aquele dia mau, que para Deus não é mal, é mal para mim, é mal para a esposa, é mal para o ente querido, é mal para o dependente, a dependente, é mal para os nossos afetos humanos. Paulo diz, choramos, mas não fique assim, é mal para nós. Mas vem Eclesiastes e o que ele diz? Ele diz, para Deus não é mal, aprouve Deus vir e chamar. E se aprouve Deus vir e chamar, quem sou eu para poder indagar? Se Ele quiser me chamar a mim, chamar a você, quem somos nós para questionarmos a grandeza, a soberania de Deus? O que é que temos que fazer? Com dor, com sofrimento, com nó na garganta, dizer, tu és soberano, Senhor, eu aceito a tua vontade perfeita. Por que eu aceito? Porque o Senhor disse que isso é bom. Pode que não é bom para mim, mas será bom para o teu servo, a tua serva, a tua filha que está sendo chamada. Pode que não é bom para o filho que fique, mas está sendo bom para aquele pai. Pode que não é para aquela mãe, mas está sendo bom para aquele filho. Pode que não é para aquele filho, mas está sendo bom para aquela mãe. Está sendo bom, Deus disse que é bom, e se Deus disse que é bom, quem somos nós para dizermos, irmão, que esses dias, esses acontecimentos cheios de dores são maus? Nós não podemos fazer isso, não podemos ignorar esses momentos, porque senão nós vamos viver uma vida nessa era moderna que nós estamos vivendo, uma vida, como disse Salomão aqui, vida de tolo. Quem ignora que tem que partir, e é Deus que programou isto, e é melhor estar preparado do que ignorar. Não quero nem pensar, pois eu preciso pensar. Eu vivo para isso, estou aqui para isso, prego para isso, creio em Deus para isso.
cremos em Deus, irmão, passamos uma vida para nos preparar para isso. Para isso o que, pastor? Para que no dia do nosso funeral, o nosso culto fúnebre, não seja um dia de amarguras, mas um doce dia. Ora, irmãos, você crê nisso? O dia da nossa partida seja um dia doce. Você sabe que quem está ali estava preparado. Estamos lutando todos os dias. Talvez se eu partir, quem saiba, um dia primeiro do que muitos, saibam que aquele que partiu, aquele que está ali, era uma pessoa que todos os dias se preocupava em estar preparado para partir. Tenha uma paz em espírito. Ali foi alguém que se preocupou e lutou todos os dias para que esse dia fosse um dia doce, para que esse dia fosse de fato um dia bom. Nossa humanidade não assimila bem isto. Nosso homem não assimila bem. É por isso que a sua reação, mesmo no culto, mesmo em uma pregação, ouvindo essas coisas, elas acabam ficando um tanto diferentes. Por quê? Porque é o sobrenatural, é o que Deus chama bom, confrontando o que o homem acha bom. É o que Deus chama correto, confrontando o que o homem acha correto, razoável. É Deus que vê dessa maneira, e eu quero ver como Deus. Por isso que a Bíblia diz: Deus se compraz, irmãos, na morte dos seus santos. Quando um santo de Deus parte, irmão, olha, é maravilhoso. Ele chega ali naquela sexta dimensão e já há ali uma cerimônia ali esperando, porque é mais um soldado que está chegando do outro lado. Se prepare para isso. Eu ficaria muito feliz em chegar no final da caminhada e saber que eu falei alguma coisa, pensei alguma coisa, meditei, preguei alguma coisa que preocupou alguém em estar preparado para aquele dia e hora. Essa será a maior recompensa da vida. Mas não é só os velhinhos, são os novos, são os adolescentes, são os jovens. Quando for para a escola, lembra que terás que partir um dia. Quando for ao trabalho, lembra que terá que partir um dia. Lembra que terás que dar conta das tuas obras, ações perante Deus. Especialmente aquelas feitas quando Deus vem depois e dá a oportunidade, e nós desperdiçamos a oportunidade de conserto, de posicionamento. Aí acordaremos em um pesadelo. Quando você assistir o seu filme no Juízo do Trono Branco, você vai dizer: meu Deus, que pesadelo! Aquele ator ali sou eu? Aquela atriz ali sou eu? Quem está contracenando naquela cena, diante de bilhões e bilhões aqui nesse julgamento, sou eu. Sim, é você. São suas obras, são seus erros, são seus pecados que você não colocou, não confessou debaixo do sangue de Jesus Cristo. Isso deveria preocupar. Isso não é uma carunchinha, um conto que o William Branham contou. Isso é uma revelação que Deus disse a ele, que não haverá nada oculto, mas tudo patente diante dos olhos de Deus naquele dia. Tens alguma coisa para consertar? Não espere até depois, comece agora mesmo enquanto eu estou falando. Diga para Deus: Deus, perdoa os meus pecados, lava a minha alma no sangue de Jesus Cristo. Eu não quero um dia de amargura já é esse, é o tempo que estamos na terra, aquele dia. Eu quero um dia doce, eu quero um dia de paz, eu quero um dia de segurança. Aquele dia eu quero entrar tranquilo, porque lavei as minhas vestimentas no sangue do Cordeiro. A mensagem é para isso: tirar a tua tranquilidade hoje, mas te dá tranquilidade, paz, para você entrar por aquelas portas gloriosas. Aleluias. Tem que se preocupar com isso, irmão. Se preocupe com isso, mais do que comida, mais do que dinheiro, mais do que trabalho. Se preocupe com isso, porque senão a vida moderna vai te engolir. Está engolindo. Ela vem tragando tudo, vai te engolir. Vida moderna
vai te endurecer, vai nos anestesiarmos. Ficaremos emocionalmente, espiritualmente, irmão, e mesmo fisicamente aqui nessa terra, ou conscientemente, anestesiados, endurecidos, não acordamos que o tempo está passando em uma velocidade incrível. O tempo não para. E aí, se nós não preocuparmos com isso, irmãos, nós vamos ter que pagar um preço tão caro para viver a vida. Eu não estou dizendo depois, não, que é preço pior do que uma pessoa que conhece o que conhecemos, que aprendeu o que aprendemos, que teve a oportunidade que todo dia nós temos. Você quer uma decepção pior do que alguém como nós não irmos no arrebatamento? A consciência, a revelação, olha, o armazenamento de dados espirituais que nós já temos aqui. Você acha que será tirado quando entrar na tribulação? Se alguém ficar para trás, você vai lembrar, será um filme de terror para ti, todo dia ouvir uma voz pregando na tua consciência. Todo dia o Espírito de Deus apertando play na tua consciência. Você vai lembrar exatamente do dia, da hora e as palavras nas quais o pastor, o pregador, o evangelista foi usado, ou o pai ou a mãe foram usados para te chamar, para tomar o caminho de volta, e você endureceu e não quis voltar. Você vai lembrar de tudo isso. E toda vez que a fita tocar, aquela voz será a tua perturbação. O irmão Branham disse: Deus, permita a minha voz se levantar no julgamento, condenando todo o pecado e incredulidade. Quer dizer, a voz irá se levantar, e ela irá tocar, porque as fitas estão aí dentro, os dados estão aí dentro, que você leu, que você ouviu, cada culto está aí, está na tua mão. Como viverás? Despreocupado? O profeta pregou lá, convencido e então preocupado. Se você está convencido que haverá um arrebatamento, está convencido que há uma tribulação, está convencido que há uma sepultura, todo dia alguém é chamado para atravessar o tempo, as regiões. Se você está convencido que há uma salvação e uma condenação, isso deveria te preocupar um pouco mais, porque o profeta diz: convencidos e então preocupados. Temos que estar preocupados, porque se não nos preocuparmos, ai Jesus, vamos pagar um preço tão alto aqui, vivendo aqui, andando aqui, nesse corpo mesmo aqui, ó, preço alto, porque é século 21, é vida moderna, e acompanhar e viver, irmão, na velocidade que está o tempo hoje, os acontecimentos hoje, resistir à insuflação, às pressões do diabo o tempo inteiro, igual o camaleão, cada vez ele se disfarça de uma cor. Se está no mato cinzento, queimado, é a cor que ele fica. Se está no gramado verdejante, é a cor que ele fica. Se passa no tapete azul, é a cor que ele fica. Ele sempre se disfarçará para enganar alguém. Não fique enganado. Você tem discernimento, tem visão de águia. O diabo pode até se disfarçar, mas fala para Deus: Deus, pinga colírio santo nos meus olhos, para que eu não seja enganado. Eu preciso ver. Preciso ver, para não ficar sofrendo, pagando o preço que é viver aqui nessa terra, sem a orientação, sem o cuidado do Espírito Santo, sem a sensibilidade dele, porque o preço, ele vem, é caro. Eu fiquei com isso no meu coração hoje, vida moderna, como que é? Porque hoje tudo está tão moderno, tão sofisticado, tudo está tão avançado, e eu fiquei pensando no preço para viver essa vida moderna, porque nem sempre as coisas foram da maneira como elas são. Como é caro pagar esse preço, preço de dor, preço de tristeza, preço de incompreensão, principalmente para nós que somos cristãos, que temos ungido os olhos com o colírio da revelação,
que sabemos como devemos e como não devemos agir, principalmente para nós, irmãos. É doloroso você viver em pleno século 21. Essa era onde você tem que sentir o tempo inteiro, tem que conhecer, você tem que conhecer na carne. Infelizmente, conhecer na carne sentimentos que você jamais gostaria de conhecer. Você tem que lidar, você tem que vencer algumas reações que são humanas, que são animais, porque nós também temos essa natureza animal aqui, é o que nós temos visto também aqui aos Romanos, capítulo de número 7, você tem que ver tudo isso acompanhando a vida moderna, mas de uma maneira hoje muito mais intensa. E aí andar no meio de tudo isso, e lidar com tudo isso, vitoriosamente, irmãos. Não é como derrotados. Nós estamos passando aqui no meio desta era moderna, vida moderna, mas eu sei de uma coisa: muitos ficarão à margem do caminho, mas eu creio que muitos sairão do outro lado vitoriosamente, irmãos. Eu creio nisso de todo o meu coração. Você crê que você é um daqueles que sairá do outro lado vitoriosamente? A vida moderna está engolindo, está abraçando. Irmão, é de dar dó, é de dar pena, especialmente dos crentes, porque o mundo jaz no maligno, mas cristãos estão agonizando para não serem engolidos, tragados, estão gemendo mais do que nunca. Dá para entender o que Paulo disse: gememos em nós mesmos. Está um gemido só, um desespero, uma angústia. Muitos já perderam a força para se debater. É como uma presa que o leão pega. Ao primeiro golpe, quando ele derruba aquele búfalo, ele se debate, ele esfrega aquele leão no chão, ele rola em cima dele, mas logo logo o leão bocou ali, e ali ele segura até que aquele búfalo perca as suas forças. Não deixe o diabo, não deixe esta era moderna, não deixe a vida moderna, que está influenciando todo o mundo, abocanhar os seus pontos vitais, porque você vai rolar com isso para ali, vai rolar com isso para cá, vai se esforçar de todo jeito para se ver livre, para abrir mão daquilo, mas logo logo você se entrega, porque perde o fôlego. É difícil alguém agarrado, é difícil alguém mordido pelo diabo. O diabo, quando morde, segura. Só Deus para tirar das mãos dele. Se já te mordeu e você escapuliu, dê glória a Deus. Foi Deus que foi lá e te tirou da boca daquele leão, da boca daquele urso. Foi o seu Davi. Quem é o nosso Davi? Nosso grande guerreiro Davi é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos arrebata da boca do leão, da boca do lobo. Mas é doloroso, irmãos, você viver na era, viver no tempo que nós estamos, que nós fazemos parte. Não é fácil essa nossa passagem por aqui. Você tem que estar nessa cela, porque é uma cela. Essa prisão é uma prisão. E você tem que estar o tempo inteiro preso aqui, nesse corpo, preso aqui nessa vida moderna. É a vida de usar o terno, é a vida de usar a gravata. Isso é exemplos mínimos. É a vida de usar o celular, presos na vida moderna. Tem que usar essa coisinha. É a vida de usar o computador. Tem que usar. É a vida moderna. Tem que ir na escola. É a vida moderna. Tem que se cuidar. É a vida moderna. Temos que recorrer à medicina. É a vida moderna. E inovações de enfermidades as quais nunca se ouviram falar antes, mas que foram reservadas apenas para essa era, quando 200 milhões de demônios saíram do poço, diz o profeta e diz Apocalipse capítulo 9. Você nasceu nesse tempo.
Não pedimos para nascer nesse tempo, mas Deus nos viu aqui nesse tempo, e eu acredito que Ele nos viu vitoriosos. Segura as pontas mais um pouquinho, para sairmos desse tempo vitoriosos. Falta pouco tempo, os dias estão abreviados. Segura, jovens, mais um pouquinho, porque os dias foram abreviados. Não se corrompa, os dias foram abreviados. Falta pouco para essa noiva ser transformada e bater asas dessa casa de pestilência. Falta pouco para não existir mais televisão que te seduz. Falta pouco para não existir mais sedução que te seduz. Falta pouco para não existir mais anzóis do diabo com isca do diabo para te fisgar. O reino dele está acabando e o nosso está para começar. Resista mais um pouco. Tome mais alguma ceia se houver oportunidade. Venha no altar, se quebranta, se arrependa, se conserte mais algumas vezes. Falta pouco tempo, igreja. Se cair, levanta mais algumas vezes. Encontra força para levantar mais algumas vezes. Falta pouco tempo. É impossível, irmãos. Não pode ir muito longe mais. Se for, estamos perdidos. A hora é já. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Há um povo te querendo na terra. Oh Deus, nós vamos logo, logo, irmãos, nos libertarmos dessa cela. Falta pouco. Isso aqui para nós é uma cela. São grades, são cadeados. Cela, tempo. Cela, vida natural. Cela, vida moderna. Cela, lugar de desconforto. Cela, lugar frio. Cela, lugar que cheira mal. Cela, lugar escuro. Cela, lugar que vive, lugar que mata, lugar que adoece. Esse mundo é uma cela, esse corpo é uma cela, essa vida moderna é uma cela. Mas louvado seja Deus. Paulo diz: quem me libertará dessa cela, desse corpo, desse tempo, dessa vida moderna insuportável? Dou graças a Deus, disse Paulo, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez mais do que vencedores. Falta pouco tempo, igreja. É uma cela, lugar difícil de muitas vezes nós vivermos. Eu chamo de cela, lugar difícil. Digo isso porque é a realidade, irmãos. Eu acho bonito, tem coisas que são maravilhosas, mas eu gosto tanto da realidade, do dia a dia. Eu gosto muito do cotidiano, porque eu preciso de um Deus no meu cotidiano. Você precisa de um Deus no seu cotidiano. Há hoje mensagens, visões que tiraram Deus do cotidiano. Eu quero Deus na minha vida diária. Preciso de Deus na minha vida diária. Preciso de Deus nesse hospital comigo, de Deus nessa cela comigo. Está difícil. Quando você pensar que está difícil, lembra, não é só para você, é para todo mundo. Para uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas é certo que todos têm tido as suas angústias, suas aflições, seus medos. Medos. Irmãos, eu estou abismado de ver. Domingo eu quero vir aqui de manhã, não faltem. Eu quero falar um pouquinho sobre, se Deus nos permitir e deixar, sobre os nomofóbicos, as pessoas que já não conseguem mais viver nem por uma hora sem estar conectada com esse mundo moderno. Eles têm excesso, eles passam mal, adoeceram, e isso não pode nos assaltar. Nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio, o centro do alvo. Ainda estamos pensando um pouco sobre isso. Não pode nos dominar, não pode nos invadir como tem invadido o mundo e dominado todo o mundo.
E aí talvez alguém perguntaria, mas como é que nós vamos fazer? Nós estamos aqui, somos obrigados, e é verdade. Querendo ou não querendo, somos obrigados a fazer uso da ciência do bem e do mal. Eu estou aqui agora rodeado de aparatos da ciência do bem e do mal. Isso é ciência do bem e do mal. O que colocou essa energia para brilhar aqui, ciência do bem e do mal. Todo esse sistema aqui nosso, ciência do bem e do mal, que te trouxe na igreja, ciência do bem e do mal. Se bicicleta, se moto, se carro, ciência do bem e do mal. E nós somos obrigados a fazer uso de tudo isso. Seus celulares, computadores, rádios, seus televisores, suas literaturas, tudo. Agora mesmo vamos receber um tablet logo, logo. E ciência do bem e do mal. Quer dizer, está tudo afunilando para isso. E aí, se você falar assim, eu não vou, eu vou me abdicar de tudo isso, eu não quero isso para a minha vida. Sabe o que vai acontecer com você? Você simplesmente vai ser atropelado. O profeta disse assim, sabe estes pneus sem câmera? Naquele tempo que ele vivia, quando saiu a primeira vez os pneus sem câmera, o profeta olhou para ele e falou assim, eles vieram para ficar, porque tinha muita resistência a eles. O profeta disse, não, ninguém nunca mais acabará com eles. E eles vieram, ficaram, aperfeiçoaram e hoje tomaram o lugar dos pneus com câmera. Está vendo? São coisas que vieram aqui para poder ficar. E infelizmente nós temos necessidade de algumas dessas coisas. E aí, é vida moderna. E quando falta sabedoria para poder lidar com essa vida moderna aqui, você sabe o que vai acontecer? Nós vamos pagar um preço caríssimo. Por quê? Porque essa árvore da ciência do bem e do mal também é uma faca de dois gumes. Corta para os dois lados. Um gume é bem, outro é mal. E aí, se não soubermos usar isso, o que poderia ser para o bem vai se tornar o que para nós? Vai se tornar morte para nós. E aí você vai se envolvendo, vai se enredando, vai se envolvendo, e a sua vida não é normal sem isso, você não é feliz sem aquilo, você não se sente completo sem aquilo. E os viciados não herdarão o reino de Deus. Não é viciado em cigarro, não é viciado em cachaça, não é viciado em drogas, mas virou uma dependência essa coisa, até para ir para o banheiro. Nós precisamos de nos libertar, irmãos. Precisamos de vigilância. Por quê? Porque se esse espírito de vida moderna, olha aí, hein? Algumas coisas já são de domingo. Nós não damos com o pé em tudo, mas olha bem isso. Se você não encontrar esse centro, esse ponto de equilíbrio, de usar a melhor parte da árvore da ciência do bem e rejeitar a parte da ciência do mal, você vai ficar vivendo uma vida aqui nessa terra, irmão, mas tão insatisfeito. Se esse espírito te pegar, ele oprime o tempo inteiro, ele vai tirar a paz, vai tirar a satisfação. É igual as pessoas que lutam contra a dependência química. Eu fiquei 2 meses, 3 meses, e agora eu recaí. E aí o terapeuta logo pergunta, mas e agora? Como você está se sentindo tão mal? Eu achei que nunca mais faria isso, estou me sentindo tão mal. Tudo que você faz e depois se condena, se sente tão mal, precisa ser tratado, curado. Por quê? Porque alguma coisa está despertando ali, falando assim, está fazendo mal. Está te prejudicando em alguma coisa que às vezes você nem sabe que está te prejudicando. E as pessoas vivem de um mundo florido, vida moderna, um mundo de encantos. E ali o trabalhador, ele vê ali postagens de pessoas bem-sucedidas, quer ganhar dinheiro, postagens de mansões e postagens de planícies verdejantes, das coisas mais lindas, e postagens e fórmulas mágicas para como ser bem-sucedido. E aí aquilo vai entrando dentro da pessoa.
Aí daqui a pouco ele está vivendo em um outro mundo que não é o mundo da realidade. E aí o trabalhador, isso muitos até sem esse acesso já se sente assim, porque o espírito do modernismo já o pegou, e ele trabalha, mas trabalha revoltado. Por que está revoltado? Ele agora tem um espírito insaciável. Pode ser o empregado, pode ser o empresário, pode ser quem quer que seja. Isso pegue a todos nós, o rico, o pobre. Ah, mas eu já deveria ser promovido. Ah, mas eu deveria ganhar mais dinheiro. E aí ele vai e pensa assim: quando eu ganhar mais dinheiro, eu serei um homem feliz. Aí daqui a pouco ele vai ganhar aquilo que ele queria ganhar. E aquele encanto de conseguir atingir aquele objetivo durou só alguns poucos meses. E já passou, e já não é mais o topo do monte que ele vê. Ele quer escalar agora o Everest. É esse mesmo, o mais alto do mundo que eles dizem? É algo parecido, né? Agora ele quer escalar um topo mais alto. E ele diz: quando eu escalar esse topo, aí sim eu posso dizer: cheguei lá, estou tranquilo. E quando ele chega lá, ele consegue ver mais uma montanha para escalar. É a vida moderna, ela cobra muito, ela exige muito o tempo inteiro. Como ser feliz? Numa era onde nunca se chega ao topo, onde nunca se encontra a plenitude, nunca acha a satisfação. Podemos desejar todas as boas coisas que há na árvore da ciência do bem e do mal, aquilo que nos é benéfico, mas, irmão, a nossa satisfação plena, ela tem que vir de Cristo. Cristo tem que ser a nossa plenitude. Plenitude de satisfação, plenitude de alegria, plenitude de amor. Em Cristo você tem que se completar. Porque senão nunca vai ter paz, satisfação no coração. Sabe o que é isso? Preço por viver uma vida moderna. Não há contentamento, sempre querendo escalar mais e mais, subir mais e mais, sempre cobrando mais e mais. Sempre assim. Sabe, quando eu tiver aquele emprego, aí sim estou bem. Olha, irmãos, eu já desejei muitas coisas. E quando alcancei algumas, elas não significaram para mim o que eu pensei que elas poderiam significar. E eu acho que vocês também já devem ter tido a mesma experiência que eu estou falando a seres humanos. Há seres humanos aqui nessa noite? Hã? Somos seres humanos. Você pode chegar aonde quiser, alcançar o que quiser, mas quando chegar e alcançar, verás vazio. Verás que aquilo é apenas um espírito modernista, é apenas um desejo ao crescimento, é apenas uma sede insaciável que você não peca por tê-la dentro de você. Você é humano e aquilo está ali. É a tua constituição. Você não peca por buscar essas coisas. Você pecará se você apenas pensar que por estas coisas você viverá uma vida melhor. Pastor, mas o que isso tem com Eclesiastes capítulo 7? Sabe o que isso tem a ver com Eclesiastes capítulo 7? Vivem dessa maneira como eu estou falando aqueles que ignoram que a morte é melhor do que o nascimento. Aqueles que ignoram que nós iremos partir um dia desses e não levaremos nada para dentro da sepultura. Nada que podemos alcançar aqui nos servirá do outro lado. Do outro lado, sabe o que vai me servir? É isso que eu estou ouvindo aqui nessa noite. Sabe o que vai me servir? É culto, é palavra, é oração, é consagrar-se a Deus, é batismo do Espírito Santo, é mudança de natureza. Este é o nosso tesouro do outro lado. Oh, meu Pai do céu, ajuda-nos, ó Pai, a não sermos engolidos por essa era moderna que nós estamos vivendo. Porque senão vamos viver aqui, irmão, anestesiados. Nunca um dia por vez. Já tem projetos para daqui 10, 20, 30 anos. Nunca um dia por vez. Irmãos, talvez, não sei se seja falta de visão, talvez seja saturamento. Eu fico
Me sinto arrepiado quando alguém me pergunta o que eu vou fazer amanhã. Eu sei o que eu tenho que fazer amanhã, mas me sinto mal, porque me sinto pressionado, me sinto exprimido, me sinto cobrado. Eu nem sei se eu estarei vivo amanhã. Eu quero viver o agora. Quero viver o hoje. Amanhã não sei se vou, não sei se chegarei. Pretendo ir, desejo ir, mas não sei. Muita coisa pode mudar de hoje até amanhã. É verdade. Viva um dia por vez. Louve a Deus, você viveu hoje. Você comeu hoje, você vestiu hoje, você sorriu hoje, você chorou hoje, você veio à igreja hoje. Agradeça a Deus por isso que lhe é real. Amanhã é outro dia. Amanhã se eu acordar, louvado seja Deus, acordei mais um dia. Se eu comer, louvado seja Deus, comi mais um dia. Se Deus me livrar dos males dessa vida, louvado seja Deus, me livrou mais um dia dos males dessa vida. Mas aí, esquece que vai morrer, esquece que tem um arrebatamento, esquece que tem um céu. Aí é contaminado pela vida moderna. E sabe o que acontece, irmãos? Que a vida vai escapando entre os dedos. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje já é sexta-feira. Amanhã, daqui a pouquinho já é segunda. Ontem era julho. Nós já estamos entrando em setembro. Está acabando o mês. Está acabando um ano após outro. E você, ávido, batizado com o espírito da vida moderna, não vê o que está acontecendo todos os dias. Quando assusta, tudo já aconteceu e você não percebeu. Grandes gênios terminaram loucos em manicômio. Sabe por quê? Eram visionários demais, enxergavam 2 séculos na frente, mas não vivia cada segundo, cada momento que estava ali à sua volta. Os meninos, a esposa, o dia a dia, as coisinhas mais simples do dia. Gente, as coisas vão mudando tanto. A vida vai passando, as coisas estão sumindo. E o duro é que o profeta disse: daqui a pouco você vai ouvir uma voz dizendo assim: teu tempo terminou. Teu tempo terminou. E aí, para falar uma linguagem bem infantil, você brincou de rouba-bandeira? Ou só de Nintendo? Jogos de celulares? Você fez uma guerrinha de caixas de mamona? Ou você só deu tiro com metralhadora à água, aquela que busca longe de tantas outras coisas que eu nem conheço? Você já brincou de cavalinho de pau com a metade do cabo da vassoura, com o restante que sobrou? Você já pegou talvez um carrinho de madeira feito? Você já andou num carrinho de guia, de rolimã? Ou você só conhece os brinquedos motorizados? A vida está passando rápido. Está chegando outra geração. Nós estamos daqui a pouco indo embora. A vida termina e você nem viu ela passar. Estou falando do natural, mas e o espiritual? Você já consertou? Já arrependeu? Já pediu o seu batismo em nome de Jesus Cristo? Já reconciliou? Já foi aquele irmão, aquela irmã que você talvez não fala com ele, com ela? A vida passa e daqui a pouco você vai ouvir aquela voz dizendo assim: o tempo acabou. Perdemos a sensibilidade, irmãos. Vamos ficando estranhos para nós mesmos. Estranho com a mulher, estranho com os filhos, estranho com os amigos, estranho com o próximo, porque a vida moderna chegou. Faz as pessoas ficarem estranhas. Perdemos às vezes a nossa vida por
causa dessas coisas que julgamos ser bênção, correndo atrás de tantas coisinhas. Estava lendo uma poesia, achei tão bonito, escrita por Mário Quintanda. Anotei essa frase, ele disse assim, ó: o segredo, leva essa frase aí, ó, é uma poesia. Peguei só essa frase: o segredo não é correr atrás das borboletas. Tem gente correndo atrás de borboleta para todo lado. O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham para o seu jardim. Você sabe o que são as borboletas? Isso é aplicações que eu fiquei fazendo no meu coração. As borboletas são o melhor salário, é a promoção, é a casa, é o carro. As borboletas são as bênçãos que nós tanto corremos atrás delas. Não precisa. Cuida do jardim, que as bênçãos virão. O que é o jardim, pastor? Seu coração, sua vida, seus princípios, seus valores, sua essência. Você é o jardim. Cuida desse jardim secreto, fechado, sunamita que você é. Porque se você cuidar desse jardim que você é, daqui a pouco as borboletas vai tudo visitar o seu jardim. As bênçãos correrão atrás de ti. Buscar em primeiro lugar, cuidar do jardim. Porque as borboletas, elas vão ser acrescentadas, elas mesmas irão visitar o jardim que você fez. Mas às vezes perdemos tempo, oportunidades, correndo atrás de tantas coisinhas corriqueiras, passageiras, e esquecemos das coisas que são principais. Como aquele capitão. Vamos ficar em pé, irmãos, o tempo acabou. Aquele capitão que o profeta irmão Brana contou aqui, muito bonito também. Isso me faz lembrar aquele capitão. Algum tempo atrás, na Segunda Guerra, ele estava me contando que foi metralhado. E um homem que foi metralhado, eles disseram, ele estava morrendo. E ele era o capitão, ele entrou na tenda e ele disse: você é um cristão? Ele disse: bem, eu fui um cristão. O que aconteceu? Ele disse: não me lembro como começou. E ele escutou o seu coração batendo e viu que lhe restava não mais do que 3 ou 5 minutos de vida. E ele percebeu que a boa parte daqueles minutos também já tinham passado. Aí o profeta diz assim, ó: poucos nós a percebemos, mas boa parte do nosso tempo também já tem sido gasto. Poucos nós percebemos, mas boa parte do nosso tempo já tem sido gasto. Com o quê? Com a vida moderna. Andando atrás de borboletas, muitos se perderam no meio da floresta. Não gaste mais tempo andando atrás de borboletas. Cuide do jardim, cuide da sua alma. As coisas irão fluir, as bênçãos irão fluir naturalmente. É comprometimento dele, é promessa dele. Cuide disso aqui, ó, e Deus acrescentará o que tiver de ser acrescentado. Isso é descansar, irmão. Vida descansada. O capelão disse: capitão, onde você o deixou? Ele disse: não me recordo. É melhor você se apressar, teu tempo está acabando. Você não tem muito tempo para voltar pela estrada. Seja onde você o deixou, capitão, volte lá correndo e busque-o. E o capelão disse que esperou alguns momentos com a Bíblia na mão, e então ele ouviu o capitão dizendo assim, ó: ei, e o sangue enchia os seus pulmões e ele gorfava. E depois de algum tempo ele então deu um sorriso no meio daquele sangue, e as lágrimas desceram no seu rosto, e ele disse: meu tempo acabou, mas eu encontrei a Jesus mais uma vez. Oh,
Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai. O nosso tempo está acabando aqui nessa terra, mas ajuda-nos a estar com o Senhor, contando que eu te conheça, contando que eu te tenha por perto. Aleluia, louvado seja Deus. Não importa o que eu terei que passar. Aleluia. E ele virou a cabeça e partiu. Onde ele o encontrou? Nas experiências da escola secundária. Em seu treinamento ali, ele havia perdido a Jesus. Então ele voltou naquele mesmo lugar, na escola secundária, e ele estava lá o esperando. Olha para você ver. Ainda bem que deu tempo de voltar lá em fração de segundos. Não perca mais tempo. Aproveite bem o seu tempo. E não pague esse preço altíssimo para viver uma vida moderna. Depressão, ansiosidade, insônia, insatisfação. Nada traz contentamento. Esse é o preço para viver a vida moderna. É duro, irmão. Status, posição. Tem mulheres passando fome para poder viver a vida moderna. A vida moderna dita as regras. E agora é número 0 para a mulher. A minha camisa eu acho que é 5, né? 5, alguma coisa assim. Porque senão fica me enforcando quando eu vou pregar. Mas agora é vida moderna, tem que ser número 0. Fica parecendo uma caveirinha andando. Com todo respeito, que merece as magrinhas. Deus abençoe vocês. Se cuidem. É bom cuidar da saúde, é bom cuidar do corpo. Cuide de tudo isso. Saúde, corpo, finanças. Mas olha, é caríssimo o preço para viver o século 21. Eu não estou disposto a pagar esse preço. Está muito caro. Viva uma vida cristã e você encontrará uma satisfação, uma paz, uma felicidade que nada nesse mundo pode te dar. Amém? Deus abençoe vocês. Voltem todos domingo, não faltem. Eu acredito que será uma palestra que irá edificar, irmãos. Diz respeito à vida moderna, ao dia e à hora que nós estamos vivendo. Vão todos em paz, em nome de Jesus.